Fala, meu povo! Eu sou o professor Delano Moura e você está no Eureka Master, o canal das ideias. Nessa aula falaremos dos 2 lemas de Kaplanski. Mas antes de começar a aula, vai aí embaixo, se inscreve no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nada que a gente produzir aqui, tá? Bem, o primeiro lema de Kaplanski, ele trata do seguinte: de quantos modos é possível formar um conjunto com P elementos de um conjunto que tem N elementos, no qual não haja 2 números consecutivos. E para começar a generalizar a ideia, a gente vai tratar de um caso específico. Vamos pegar um exemplo mais básico. Vamos pensar num conjunto que tem 6 elementos, e desses 6 elementos eu quero escolher 3 elementos não consecutivos. Então meu N aqui é 6, são 6 elementos, e meu P, que é o número de elementos que eu vou escolher desse meu conjunto, vai ser 3. Lembrando que esses 3 elementos têm que ser elementos não consecutivos. Nesse caso especificamente, é possível enumerar todos os 4 conjuntos que eu consigo pegar de 3 elementos não consecutivos desse conjunto, que é 1, 3, 5, 1, 3, 6, 1, 4, 6 e 2, 4, 6. Qualquer outro conjunto, subconjunto, com 3 elementos desse conjunto, ele necessariamente teria 2 elementos consecutivos, ou 2 ou mais elementos consecutivos, tá? E a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos pensar desse modo. Eu vou chamar de mais cada elemento daquele meu conjunto de 1 até 6 que eu escolhi para esse subconjunto e de menos os que eu não escolhi. Então, nesse primeiro caso, o 1 é escolhido, então está mais para ele. O 2 não foi escolhido, fica menos. O 3 foi escolhido. O 4 não foi escolhido. O 5 foi escolhido, mais, e o 6 não foi escolhido. Fica assim. E para cada um dos outros casos, a gente vai representar do mesmo modo. Note que a quantidade de sinais de mais é aquele meu P. É a quantidade de elementos que você vai escolher desse nosso conjunto. E os sinais de menos, que são 3, é a quantidade de elementos que eu não vou escolher desse meu conjunto. E observe também que a quantidade de elementos que você escolhe é P, e que você não escolhe é N menos P. Você tem N elementos, escolhe P, então não escolhe N menos P. E necessariamente precisa haver sinais, ou um sinal pelo menos negativo, entre sinais de mais. Aqui foi fácil enumerar os 4 casos, mas e se fosse 15 elementos, 20 elementos, se você fosse escolher 11, 10, 15, ficaria muito difícil enumerar todos. Então a gente vai precisar generalizar a ideia. Então vamos pensar do seguinte modo. Eu vou colocar aqui os meus sinais de menos, nesse caso são 3, a quantidade de sinais de menos, repito, é a quantidade de elementos N menos a quantidade de elementos P que você escolhe. E eu preciso colocar os meus sinais de mais, de modo que intercale com esses sinais de menos. Como nesse caso especificamente eu tenho 3 sinais de mais e 4 posições possíveis de colocar esses nossos 3 sinais de mais, e a ordem não influencia, eu podia ter feito simplesmente uma combinação de 4 elementos para escolher 3, que são as 3 posições que eu vou escolher para os sinais de mais, dentre essas 4 posições, que dá 4. Tá? E agora a gente vai tentar generalizar essa ideia. Bem, um conjunto com N elementos, 1, 2, 3, 4, até chegar lá nesse N, de quantos modos eu posso escolher P elementos não consecutivos para formar um subconjunto? Bem, observe que se você escolhe P elementos, eu vou ter P sinais de mais. E, óbvio, os que eu não vou escolher, como eu tenho N elementos, vai ser N menos P. Então teremos N menos P sinais de menos. Se colocarmos aqui esses N menos P sinais de menos e pensarmos em colocar os sinais de mais nessas posições, eu vou até deixar até aqui agora, a gente ainda tem mais uma. Observe que a quantidade de posições que eu tenho até o momento é igual à quantidade de sinais de menos.
Tá? Então, até esse momento, eu teria n menos p posições possíveis. Mas a gente ainda tem essa. Então, o total de posições possíveis, para mim colocar os sinais de mais, sempre vai ser n menos p mais 1. Então, teremos n menos p mais uma posições para os sinais de mais, e eu vou escolher p dessas posições para esses sinais. Então, o número de modos de fazermos essa escolha vai ser a combinação de n menos p mais uma posições para escolhermos p. E isso aqui nós vamos representar por FNP. Tá? Vai tratar do número de modos de escolhermos p posições, p elementos, aliás, de um conjunto, de forma que eles não sejam consecutivos. Esse aí é o nosso primeiro lema de Kaplanski. E agora eu vou fazer 2 exemplos para a gente aplicar isso na prática e ver como funciona. Uma fila tem 15 cadeiras, nas quais devem sentar-se 5 homens, de modo que não fiquem 2 homens sentados em cadeiras consecutivas. De quantos modos isso pode ser feito? Para começar o problema, eu vou descobrir de quantos modos eu consigo escolher 5 cadeiras em 15, de forma que não fique cadeiras consecutivas. Então, isso é uma aplicação direta do primeiro lema de Kaplanski. Então, aqui vai ser F de 15 para escolher 5, que vai ser a combinação de 15 menos 5 mais 1 para escolhermos 5. Então, a combinação de 11 para escolhermos 5. Bem, escolhidas as cadeiras, agora você vai permutar os homens. Então, nós teremos combinação de 11 para escolher 5 formas de escolhermos essas cadeiras, vezes 5 fatorial, que é a permutação dos homens nessas 5 cadeiras. Eles podem ser permutados de 5 fatorial modos, dando um total de 55.440 modos disso aí acontecer. Quantos são os anagramas da palavra Mississippi, nos quais não há 2 letras S consecutivas? Mississippi tem 10 letras e tem 4 S's. O que nós precisamos aqui é definir 4 posições dessas 10 posições que não sejam consecutivas para colocar esses S's. Então teremos, pelo primeiro lema de Kaplanski, né, vai ser F de 10 posições para me escolher 4 dessas 10 posições não consecutivas. Então, vai ser a combinação de 10 menos 4 mais 1 para escolhermos 4, que é a combinação, 10 menos 4 dá 6, mais 1 dá 7, para escolhermos 4, e a combinação de 7 para escolher 4 é igual a 35 modos. O segundo lema de Kaplanski, ele trata do seguinte: de quantos modos é possível formar um conjunto com P elementos de 1 até N, escolhidos desse conjunto, no qual não haja números consecutivos. Só que esses nossos elementos, eles vão estar dispostos em uma circunferência. E dispor esses elementos em uma circunferência significa dizer que você tem conexão do último elemento com o primeiro elemento. Então nós não podemos tratar essa situação como o primeiro lema de Kaplanski, que esses elementos eram dispostos em fila. Então, a nossa ideia aqui vai ser tentar fazer com que esses elementos fiquem em fila. E para isso a gente vai dividir em 2 casos. O primeiro caso, você vai pensar assim: o elemento 1, ele vai ser um elemento escolhido, daqueles P elementos. Escolher 1 implica em não poder escolher nem o 2, nem o N. Tá? Bem, eu vou escolher P elementos, já escolhi o 1, então ainda nos resta escolher P menos 1 elementos. Então eu vou ter ainda P menos 1 sinais de mais. Esses sinais de mais vão ser escolhidos, né, esses elementos, de 3 até N menos 1. Então nós vamos ter N menos 3 elementos, nos quais eu vou escolher P menos 1 elementos. Nos restando, né, para colocar os nossos sinais de menos, que são os elementos que eu não escolhi, N menos 3 elementos eu tenho, menos P menos 1. Fazendo essa conta, fica N menos P menos 2 sinais de menos.
Bem, vamos lembrar como era feito esse cálculo em fila no primeiro lema de Kaplanski. Então, se tínhamos n elementos para escolher P, era a combinação de n menos P mais 1 para escolhermos P. Nesse caso, eu tenho n menos P menos 2 sinais de menos para me escolher P menos 1 sinais de mais para colocar, né? Então, vai ficar assim. Vamos ter a combinação de n menos P menos 2 mais 1 para escolhermos P menos 1, que vai ser igual à combinação de n menos P menos 1 para escolher P menos 1. Esse é o primeiro caso. Para o segundo caso, né, para completar o total, se no primeiro caso 1 é um elemento escolhido, para o segundo caso, o 1 não é escolhido. Então, nos restam escolher P elementos, não escolhemos ninguém ainda, nesses n menos 1 elementos que nos restaram. Então, teremos P sinais de mais, que representa cada um dos elementos escolhidos. Eu tenho n menos 1 elementos, né, para me escolher P. Então, nos restam n menos 1 menos P sinais de menos. Novamente, utilizando lá em cima a ideia, o que nós vamos ter? A combinação de n menos P menos 1 mais 1 para escolhermos P, que vai ser a combinação de n menos P para escolhermos P. Somando os dois casos, a gente vai conseguir agora generalizar o segundo lema de Kaplanski. Então, somando esses dois casos, aplicando a definição de combinação, né? O primeiro caso é a combinação de n menos P menos 1 fatorial, dividido por P menos 1 fatorial, n menos 1 menos P menos 1, que fica n menos 2P fatorial. Mas, o segundo caso lá é n menos P fatorial, dividido por P fatorial, aí n menos P, que dá n menos 2P fatorial. Tirando o nosso MMC desses dois denominadores, esse MMC vai ser P fatorial vezes n menos 2P fatorial. Dividindo P fatorial, n menos 2P fatorial, por esse aqui, esse nosso n menos 2P fatorial cancela com n menos 2P fatorial e vai ficar P fatorial dividido por P menos 1 fatorial. Como P fatorial é P vezes P menos 1 fatorial, né? Então essa divisão vai dar P, e eu multiplico aqui pelo de cima, né? Você vai multiplicar por esse, então fica n menos 1, n menos P menos 1 fatorial vezes P. E dividindo agora esse nosso P fatorial, n menos 2P fatorial por ele mesmo, vai dar 1, multiplico pelo de cima, dá ele mesmo. Desenvolvendo esse n menos P fatorial, fazendo n menos P vezes n menos P menos 1 fatorial, para aparecer esse fator aqui comum, né, eu posso colocar ele em evidência. Então teríamos n menos P menos 1 fatorial colocado em evidência, e em cima ficaria vezes P mais n menos P. P menos P dá zero, sobra só n, para colocar no numerador. Vamos trocar de posição esse aqui, esse n, com esse n menos P menos 1 fatorial. Bem, fica assim, né, desse modo aqui, ó, que eu tenho aqui nessa parte, né, trocando de posição, desenvolvendo um pouquinho a ideia aqui, ó, se eu multiplicar esse de cima por n menos P e dividir por n menos P, eu não altero, né? Eu tenho a mesma coisa. E se fazendo essa aqui, ó, n menos P vezes n menos P menos 1 fatorial, isso aqui é n menos P fatorial, né? Então vai ficar assim. E conseguimos agora chegar em uma fórmula, né, para o nosso segundo lema de Kaplanski. Então vamos chamar aqui de G, para diferenciar do primeiro. Então G de NP vai ser n menos dividido por n menos P, que multiplica a combinação de n menos P para escolher P, que dá isso aqui, ó. Então, está generalizado o nosso segundo lema de Kaplanski. E vamos fazer agora a resolução também de dois exemplos para fixar bem a ideia de como aplicar. João deve ter aula de tênis 3 vezes por semana, durante um semestre. Quantos são os modos de escolher os dias de aula se João não deseja ter aulas em dias consecutivos? Então, nesse caso, você deve pensar que uma semana começa no domingo e termina no sábado, e o sábado ele tem uma ligação com o domingo, né? Então, escolher o sábado ou o domingo implica em não escolher o outro dia, né? Então, se você escolher o domingo,
Eu não posso escolher o sábado, que é o último. Então aqui é como se esses elementos, que são os dias da semana, estivessem dispostos em uma circunferência. Então, nesse caso, vai ser o segundo lema de Kaplanski. Eu tenho 7 dias para me escolher 3 dias. Então, vamos ter 7 dividido por 7 menos 3, vezes a combinação de 7 menos 3, 7 menos 3, para escolhermos 3. Isso aqui vai ser igual a 7 quartos vezes a combinação de 4 para escolhermos 3. E a combinação de 4 para escolher 3 é 4, é 7 quartos vezes 4. Então isso aqui é igual a 7. Então há 7 modos de você fazer a escolha desses 3 dias. Dado um decágono, quantos são os triângulos cujos vértices são vértices não consecutivos do decágono? Quando você pensa num decágono, né, que é um polígono que tem 10 lados, o 10º vértice ele tem ligação com o primeiro vértice. Escolher o primeiro implica em não escolher, aqui no caso, o 10º, já que eles não podem ser vértices consecutivos. Então, novamente, a gente pode pensar nesses 10 números dispostos em torno de um círculo. E pelo segundo lema de Kaplanski, então aqui nós vamos ter 10 vértices para escolhermos 3 vértices não consecutivos. Isso vai ser 10 dividido por 10 menos 3, vezes a combinação de 10 menos 3, para escolhermos 3. Vai ser 10 sétimos, vezes a combinação de 7 para escolher 3. 10 sétimos, e a combinação de 7 para escolher 3 é 35. 35 dividido por 7 dá 5. 10 vezes 5 dá 50. Então existem 50 triângulos escolhidos nesse decágono, cujos vértices são os vértices não consecutivos. Valeu, gente. Abraço, até a próxima aula.